Bom, para a gente que fica, fazem 3 semanas já, né, com essa agora, né? Que a gente está estudando esse tema do equilíbrio. A ideia é o seguinte, não sei se vocês têm acompanhado, né? Quem não veio, você conseguiu ver as outras mensagens. A minha ideia é, nesse começo do ano, a gente pensar algumas disciplinas espirituais que possam ajudar a gente a dar uma organizada na vida para a gente equilibrar a nossa vida ao longo do ano, né? Então, assim, são sugestões de coisas para vocês praticarem, para a gente praticar, para que ao longo de todo o ano a gente consiga ter uma vida mais equilibrada, uma vida menos afobada, né, como a gente vive geralmente no nosso dia a dia, buscando equilíbrio. E como que eu pensei então nesse equilíbrio? Então a gente estava pensando assim nessas dimensões onde a gente circula no nosso dia a dia. Então se você pensar nesses eixos, né, então a gente tem um eixo horizontal, que você tem de um lado aquilo que é comunitário e do outro lado aquilo que é pessoal. E você tem um eixo vertical onde você tem de um lado aquilo que é público e de outro lado aquilo que é privado. A gente circula nisso aqui ao longo da vida. Então, por exemplo, quando você junta ali no quadrante do lado direito superior, né, você vai ter a junção daquilo que é público e comunitário. Foi o que a gente viu no primeiro domingo. Então, por exemplo, quando você participa de um jogo de futebol, de uma passeata, sei lá, um show de música, você está num ambiente que é público, né, com um monte de gente, comunitário, porque está todo mundo com aquele mesmo espírito, certo? Então, para a gente, qual que seria a disciplina? Seria a gente, intencionalmente, se envolver com celebração. Esses ambientes são ambientes de celebração, né? Então, assim, a ideia seria a gente colocar o culto na nossa agenda, né? A gente não abrir mão desse aspecto público-comunitário. Porque o culto ele é comunitário, a gente está no mesmo foco, só que ele joga a gente para a vida. E a gente viu isso no primeiro domingo. Depois a gente falou sobre o aspecto que é comunitário, mas privado, que é o quadrante direito inferior. Então, esse ambiente assim, onde a gente está tipo, no ambiente familiar, por exemplo. Ele é menor, ele é comunitário, né? Está todo mundo ali também no mesmo foco, né? No mesmo objetivo e tal, só que é um ambiente menor, ele é privado, né? Então, a gente não está no espaço público, a gente está dentro de casa. Então, essa coisa mais familiar, né? Não precisa ser assim a família. Pode ser um grupo de amigos, por exemplo, né? Que está todo mundo focado no mesmo objetivo, entendeu? Essa ideia da comunhão. No ambiente familiar, a gente desenvolve comunhão. Então, nós praticamos disciplinas espirituais que levam a gente à comunhão, à hospitalidade, principalmente, né? Hoje eu quero conversar com vocês desse aspecto que é mais pessoal e privado. Eu tinha falado, é você com você mesmo, né? Então, nessa ideia daquilo que é privado e pessoal, é aquela música do Capital Inicial. O que você faz quando ninguém te vê fazendo, né? É isso. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? É o público, aliás, é o pessoal privado, né? Então, e talvez, para nós, esse seja o maior desafio. Por quê? Porque a nossa cultura ocidental, ela já é extremamente individualista. A gente vive num ambiente, no mundo, que leva a gente para essa coisa individual, né? A gente é constantemente bombardeado por essa necessidade de buscar meio que o nosso ego, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, entendeu? Nossa cultura ela é ensimismada, tá? Voltada para si mesmo, né? Ensimesmada. Então, por exemplo, tem um filósofo que eu pus aí na liturgia, se quiserem ler comigo, porque é uma citação até meio comprida, do Byung-Chul Han. Ele é esse filósofo sul-coreano que vive na Alemanha, né? Ele escreveu vários livros, vários ensaios, e um deles chama Agonia de Eros. Agonia de Eros. E ele fala o seguinte, ó, pode me acompanhar aí na leitura. Hoje vivemos numa sociedade que está se tornando cada vez mais narcisista. A libido é investida primordialmente na própria subjetividade. O narcisismo não é um amor próprio. O sujeito do amor próprio estabelece uma delimitação negativa frente ao outro, em benefício de si mesmo. O sujeito narcísico, ao contrário, não consegue estabelecer claramente seus limites.
Assim, desaparecem os limites entre ele e o outro. O mundo se lhe afigura como sombreamentos projetados de si mesmo. Ele não consegue perceber o outro em sua alteridade. Alteridade quer dizer diferença, tá? E reconhecer essa alteridade. Ele só encontra significação ali onde consegue reconhecer de algum modo a si mesmo. Vagueia aleatoriamente nas sombras de si mesmo até que se afoga em si mesmo. A depressão é uma enfermidade narcísica. O que leva à depressão é uma relação consigo mesmo exagerada, sobrecarregada e pautada num controle exagerado e doentio. O sujeito depressivo narcisista está esgotado e fatigado de si mesmo. Não tem mundo e é abandonado pelo outro. Eros e depressão se contrapõem mutuamente. O Eros arranca o sujeito de si mesmo e direciona-o para o outro. A depressão, ao contrário, mergulha em si mesma. Essa lógica de reconhecimento enreda o sujeito narcisista do desempenho de forma ainda mais profunda em seu ego. Com isso, vai se criando uma depressão do sucesso. É até meio complicado, né? Depois você lê de novo, tá bom? O pessoal tá assim, né? Uma leitura só meio difícil de entender. Mas deixa eu destacar algumas coisas. O que ele está falando aqui? Percebe como ele mostra para a gente que a sociedade narcisista ela é pautada por essa psicologização. Nosso mundo é um mundo psicologizado, já perceberam? Então ele fala de várias coisas aqui, né? Ou seja, a lente que a gente enxerga a vida é a lente do psicológico, psicanalista, psiquiatra, né? Então a gente olha para o mundo a partir dessa visão da psicologia. Tem até um autor que fala que os psis, né, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, são os pajés ou os xamãs do mundo moderno. Né? Na tribo, né, nas tribos, o pajé e o xamã quem que é? É o homem sagrado, o cara que meio que mostra como você deve viver a tua vida. Quem que é essa pessoa hoje em dia? É o psi. Então é isso que o cara está falando aqui para a gente. Né? Você percebe? A leitura que ele faz é uma leitura psicologizada. E aí o que ele está falando, então? Ele está falando que a libido é autodirecionada. O que é libido? Libido, né, na psicanálise, é essa energia de vida. É o que te move para a vida. A gente costuma associar a libido à questão da sexualidade. Mas não é só a sexualidade. É tudo que te joga para a vida. Essa pulsão de vida é a libido. Então o que faz você levantar na cama de manhã? Então ele está falando assim, olha, no mundo narcisista, a libido é voltada para a gente mesmo. Então a gente está constantemente preocupado com a gente mesmo. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda de manhã? Pega o celular e vai dar uma olhadinha, né? Tipo, nas curtidas, nas mensagens, percebe? Tipo, é sempre para a gente mesmo. Né? A rede social, o que ela faz? Ela faz a gente transformar aquilo que é privado em público. Perceberam isso? Por que a gente tem essa necessidade constante de tudo, né? Principalmente influencer, né? Tudo a pessoa publica. E aí essa hiperexposição gera essa depressão do sucesso. Porque o cara se expõe tanto nas redes sociais, que ele tem que estar sempre bem. E aí ele é cobrado quando ele não está bem. Certo? Então, essa depressão do sucesso ela é causada por tudo isso, né? Que a gente vai transformando aquilo que é privado em público, se expõe pra caramba, e aí vai ficando mal. E aí a espiritualidade contemporânea qual que é? Essa espiritualidade positivista. Então as pessoas acham, outro dia eu estava vindo o Big Brother, né, estava com a minha mãe lá no quarto, né, ajudando minha mãe a trocar, aí estava passando um pedaço do Big Brother. Aí os caras discutindo meio que um papo meio de espiritualidade, né? Então assim, é muito interessante como que a espiritualidade hoje em dia qual que é? Do pensamento positivo. Então, constantemente a gente ouve as pessoas falando, as palavras têm poder, o pensamento tem poder, né? Pensa bem, tal, que você vai vibrar tal de um jeito legal, vai atrair boas coisas, né, para o universo, tal. Então você percebe como que é sempre assim, você tem que estar sempre positivo, né? Por quê? Porque o sujeito é você mesmo, entendeu? E esse é o mundo narcísico que a gente vive. Então, como eu disse antes, essa dimensão, né, da devoção do pessoal privado talvez seja o maior desafio. Por quê? Porque nós já somos excessivamente individualistas. E aí a minha pergunta é, como é que a gente pode
explorar essa dimensão pessoal privada sem se tornar ainda mais ensimesmado do que a gente já é. Então, por isso eu quero convidar vocês. Então, vamos ler comigo o texto de Atos, capítulo 10. Gente, é uma leitura grande, só que ela é uma história. Eu acho até que eu não vou ler tudo, eu só vou ler o comecinho aqui. E aí depois eu vou contar para vocês. Eu vou mais contando, assim, mais narrando, né? Mas vamos ler o comecinho. Atos 10. Tem o texto todo aí, mas eu vou fazer uns cortezinhos, tá bom? Então, olha só, morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram até Deus, e Ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos na sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de 12:00 e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. A mesma visão se repetiu por 3 vezes. Então subitamente o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando no que seria o significado da visão. Nesse momento, os homens de Cornélio que tinham sido enviados encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Aí, gente, eu vou só contar o que aconteceu, tá bom? Então eles contam, né, que o Cornélio enviou, tal. Pedro convida eles para ficarem na casa aquele dia. Eles dormem. No outro dia de manhã eles saem, vão lá para a casa do Cornélio. Quando chega lá na casa do centurião do Cornélio, ele chamou toda a família dele, vários amigos e tal. Está todo mundo esperando para falar com Pedro. E aí Pedro fala assim: vocês sabem que um judeu não pode entrar na casa de um gentil, né, de um pagão, e nem comer com eles. Mas Deus me mostrou, lembra da visão? Que eu não posso considerar impuro aquilo que Deus purificou. Então estou aqui, o que vocês querem? Aí eles contam de novo, né, toda essa visão que o Cornélio teve. E aí Pedro então começa a contar a história de Jesus para eles. No que Pedro está contando a história de Jesus, diz que o Espírito vem sobre os gentios. Do mesmo jeito que aconteceu lá em Pentecostes, que o pessoal começou a falar línguas estranhas, os gentios também falam línguas estranhas. Aí Pedro olha, ele está acompanhado, né, do pessoal judeu que veio lá com ele de Cesareia. Ele fala assim: quem pode impedir essas pessoas de serem batizadas? E aí eles batizam e ficam alguns dias lá com Cornélio. Tá bom? E essa é a palavra de Deus para a gente. O que eu quero destacar aqui então hoje? Eu acho que esse é um estudo de caso bem interessante desse ambiente pessoal e privado. Por quê? Porque quando a gente está falando, né, de um ambiente que é pessoal e privado, a gente está falando dessa questão da devoção. Disciplinas espirituais são mais contemplativas. Oração, jejum, a esmola, né, a solitude, o silêncio, a létio divina, não sei se já ouviram falar disso, né, a létio divina, a contemplação mesmo. E aí, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é assim, né, a gente já fala assim: pô, pastor, se o senhor conhecesse minha rotina caótica, você ia saber que é impossível fazer um negócio desse, né? Eu não sou nenhum monge, tipo, cara, eu sou super ocupado, né? Meu dia de 24 horas mal dá para eu fazer aquilo que eu tenho para fazer. Então, se você visse o meu corre, você ia saber que é impossível fazer isso. Mas por que essa história de Atos ela é legal para a gente? Porque ela começa dizendo para a gente que o primeiro cara, né, que aparece, quem é? É o Cornélio. E o que ele era? Um oficial romano, capitão do regimento interno. Cara, eu sei que tem diferenças
da vida do primeiro século para o mundo contemporâneo que a gente vive hoje. Mas apesar dessas diferenças, esse cara é um oficial romano, ele é um cara do exército. Ou seja, ele não é um monge, ele não é um sacerdote, alguém que está 24 horas disponível para ficar meditando, para ficar orando, para ficar, né? Ele tinha suas obrigações, ele tinha suas funções. Por mais que o mundo do primeiro século talvez não fosse tão corrido quanto o nosso, ele é um cara da vida secular. E detalhe, ele é um capitão, como é que fala, do exército romano, que está em Cesareia, pensa bem, ele é um oficial do exército, de um exército que ocupou um outro território, que vivia numa constante perigo de rebelião, de revolta, tal. Então esse cara provavelmente ele estava assim sempre, sabe, naquela tensão, né, tipo de que alguma coisa pode acontecer. Então muito provavelmente ele tinha uma rotina também, né, até pelo fato de ser do exército, que tinha suas obrigações. Só que o que fala aqui para a gente o texto é que apesar de tudo isso, né, apesar dele ser essa pessoa atarefada, com muita responsabilidade, diz ao versículo 2, ele era um homem devoto e temente a Deus. Temente a Deus no texto é uma palavra bem específica. Quer dizer, um cara que não é judeu, um gentil, que conheceu o judaísmo e segue o judaísmo. Ele só não se circuncidou. Tá? Mas esse temente a Deus é isso, é um cara que abraçou a fé judaica. Entendeu? Só que além dele ser um cara que é temente a Deus, ele é um cara devoto, religioso, piedoso, ou seja, intencionalmente ele não é um cara nominal. Lembra que eu falei do cristão nominal? O cara que diz que é, mas não pratica. Não, ele praticava, ele tinha intencionalidade na prática dele. E qual que era a prática? Ele achou duas formas. Ele dava esmola aos pobres e ele orava constantemente. Do jeito que está escrito, fala que ele sempre orava. Então, ele colocava isso na rotina dele. Tá bom? E não tem só o Cornélio, a gente tem Pedro também. Né? Olha lá, versículos 9 e 10. Pedro subiu no terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Olha o que a fome faz com a pessoa, né? Demorou um pouquinho, o cara entrou no lençol, o cara começou a alucinar, né? E aí ele vê o lençol. Mas assim, a ideia aqui é o seguinte, ele sai de Jerusalém, ele está também nesse outro lugar, está em Jope, né? Galera, estão ligados na guerra, né, que está rolando? É a faixa de Gaza, é nesse lugar que ele está, tá bom? Ele está nesse lugar, e o capítulo anterior, o Atos 9:32, fala assim, ó, Pedro viajava por toda parte, testemunhando sobre Jesus. Então vamos fazer como é que fala? Um contraponto, né? Pedro era um tipo de conferencista. Sabe esses caras que dão palestra, que viajam para todo quanto é lugar pregando, né, ensinando, dando uma palestra? Era Pedro, ele estava toda hora viajando. Então pensa comigo, diferente do Cornélio, que tinha uma rotina mais rígida, Pedro estava toda hora mudando de lugar, ele não sabia bem onde que ele ia estar no outro dia, só que mesmo assim ele está nessa coisa louca, né, nessa mudança constante, só que o texto fala para a gente que ele faz pausas para a oração. Então, enquanto estão preparando o almoço dele, ele vai para um lugar para orar. Ele achou um jeito de praticar, né? A espiritualidade oriental, judaica, muçulmana, ela é marcada por pausas para a oração. Até hoje, né, a gente vê os muçulmanos principalmente, né, que é bem forte, toca sirene na cidade, quando a maioria é muçulmano. Diz que até no trânsito, né, o pessoal para o carro, para tudo, a galera sai do carro, pega o tapetinho, bota no chão, todo mundo para orar. E quem já participou disso, tipo, eu vi uma vez o Caio Fábio falando disso, né? Que ele estava numa dessas cidades, ele falou assim, cara, o que ele fez, assim, ele falou assim, você sente vontade de parar também com eles e se ajoelhar e orar. Porque aquilo cria um ambiente, sabe assim, ele falou assim, você sacraliza o teu dia quando você faz isso, essas pausas. E isso já era da espiritualidade judaica. Olha só, o Salmo 88:13 fala assim, contudo, eu, ó Senhor, clamo a ti por socorro.
Já ao romper da alvorada, minha oração chega à tua presença. Salmo 88, 13. Já ao romper da alvorada, minha oração chega à tua presença. Salmo 119, 164. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Salmo 55, 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Percebe? De manhã, ao meio-dia e à tarde. Eles já tinham esse costume assim de pausar, entendeu? Ou seja, tanto Cornélio quanto Pedro eram pessoas ocupadas, mas apesar da vida agitada, eles cultivavam um ambiente de devoção. Agora, o que é mais interessante é que apesar desse ambiente ser alicerçado nesse eixo privado-pessoal, eles não se tornaram pessoas egoístas. Percebeu? Por quê? Sabe por quê? E é nisso que eu queria que vocês prestassem atenção, que acho que esse é o coração da mensagem hoje. Ao contrário da nossa espiritualidade contemporânea, que é extremamente humanista, centrada no ser humano, é o poder do teu pensamento. É o poder, sabe assim, tipo da tua palavra que vai determinar, né, as coisas. Como se a gente tivesse, de alguma forma, um jeito da gente manipular o sagrado, o divino, a partir daquilo que a gente acredita. A espiritualidade cristã, ela te coloca diante daquele que é o totalmente outro. Ele é diferente, ele é estranho, né? O sagrado não é uma projeção dos meus desejos. O sagrado não se subordina aos meus caprichos, como se o poder das minhas palavras, do meu pensamento, pudessem controlá-lo. O C.S. Lewis, né, nas Crônicas de Nárnia, vai dizer para a gente o seguinte: o leão é selvagem, você não controla ele. Ele vem e vai quando ele quer, ele aparece na hora que ele quer. Ele é selvagem, ele não é um leão domesticado. Ou seja, o sagrado é selvagem, ele é totalmente diferente, a gente não controla ele. No texto que a gente leu, a gente percebe isso através dessas epifanias, ou seja, essa manifestação do divino gera estranhamento. Cornélio está orando, e o que acontece? Aparece um anjo. Tem gente que fala que vê anjo. Cara, de verdade, eu não tenho nenhuma vontade de ver anjo. Porque quando eu leio na Bíblia o que acontece com quem vê um anjo, eu falo assim, mano, eu acho que eu não quero experimentar isso. Pega todos os profetas, por exemplo, que viram um anjo. Todos eles desmaiam. E ficam morrendo de medo. Você consegue imaginar, cara? Porque assim, deve ser uma coisa, sei lá, deve ser um poder, assim, um negócio, sei lá, que deve, assim, eu não sei qual que é a palavra em português, como é que fala? Não é oprimir, porque oprimir tem um sentido de uma coisa ruim, né, negativa. Mas, sabe, assim, é overwhelming, né? É aquela coisa assim que, sabe, assim, que te pressiona, entendeu? Que te afoga, sabe? Deve ser um negócio assim, sabe? Tipo, né, cara, de tanta bondade, sabe? De tanta grandeza, de tanto, entendeu? E aí o Cornélio vê esse anjo, que deve ser uma coisa assim muito louca. O que acontece com o Pedro? O Pedro tem essa visão do lençol. E aí é uma visão totalmente estranha também. Aparece um monte de bicho, né? Animais impuros. Lembra? Pedro é um judeu. Aí ele vê o porco, ele vê o camarão, a lagosta, né? As coisas que judeu não come. Aí vem a voz e fala assim, mata e come. Né? A gente já quer jogar na panela e comer com manteiga, né? Mas Pedro fala, não, de jeito nenhum. Ou seja, o sagrado, quando ele se manifesta, ele coloca a gente diante de algo que é estranho para a gente. Que vai pegar a gente e vai falar assim, não é do jeito que você está pensando. E aí, isso faz o quê? Lembra que eu li o texto do Byung-Chul Han? Olha o que o Byung-Chul Han fala, vou ler de novo só um pedacinho. Ele fala assim, ó, o Eros arranca o sujeito de si mesmo e direciona-o para o outro. O Eros arranca o sujeito de si mesmo e direciona para o outro. O que é o Eros que o Byung-Chul Han está falando aqui? É o amor. E na espiritualidade cristã, o divino é essa presença do amor que livra a gente de nós mesmos e coloca a gente em direção ao outro. Então, para o Cornélio, o que o amor fez com ele? O amor faz ele o quê?
Faz ele pegar aquilo que ele tem e dar para os pobres. O outro, para Cornélio, eram os pobres. Ele é um cara bem sucedido. Mas o que ele faz? Ele é generoso, entendeu? Tipo, ele doa aquilo que ele tem para o outro. Ele enxerga o outro e ele doa. Para Pedro, o que o amor faz? O amor fala assim, cara, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, vai sim com os gentios, vai ter comunhão com eles, vai sentar na mesa e vai comer junto com eles. Para um judeu isso era uma coisa assim, sabe? Tipo, então o amor tem que colocar a gente diante do outro. E isso acontece porque essa é a forma que Deus age ao longo da Bíblia, principalmente em Jesus. Jesus é o amor divino encarnado que vem na nossa direção e que quando vem na nossa direção joga a gente para o outro. Jesus pega os discípulos dele e fala assim, viu? Alguém pergunta, né, o mestre da lei, quem é meu próximo? Jesus conta a história lá do samaritano, né? Eu acho que se Jesus fosse contar essa história hoje, o Rubem Alves, o Rubem Alves faz uma releitura, né, dessa história muito legal. Ele fala assim que, eu posso contar para vocês? Vocês me aguentam? O Rubem Alves fala assim, um garçom tinha trabalhado a noite toda, e aí voltando para casa, esse garçom é assaltado e fica caído na rua, meio morto lá, sanguentado. Aí tem um padre passando para ir para a missa, o padre olha assim para ele, fica meio desconfiado, desvia e vai embora. Aí vem um pastor, indo para o culto, atrasado, como todo pastor geralmente, olha o cara caído e desvia e vai embora. Aí vem um travesti que trabalhou a noite toda, uma travesti. E ela olha o cara, se compadece dele, né, chama um Uber, bota ele dentro do Uber, leva para o hospital, pega o dinheiro do trabalho dela da noite, paga o hospital e fala, ó, se precisar eu volto aqui e pago de novo. E aí Jesus olha e pergunta, quem foi o próximo? É isso. Ele joga a gente para o totalmente diferente e fala assim, vai lá, né? Se envolve. As palavras e ações de Jesus, ao invés de reforçarem esse exclusivismo judaico, direcionavam os discípulos para quem era diferente deles. E é isso que ele precisa fazer com a gente hoje. Quem é o nosso próximo? Quem é a pessoa que a gente olha e fala assim, cara, essa pessoa tem dificuldade. É isso que o Espírito Santo faz com Pedro na casa de Cornélio. E talvez a nossa maior dificuldade de cultivar esse ambiente de devoção, que vai descentralizar o nosso ego, seja exatamente o medo de a gente perder o controle. Porque e se você começa a buscar Deus e Deus fala contigo? Já pensou? Você começa a orar e Deus começa a falar? E aí Deus fala assim, viu, vai conversar com fulano. Viu, pede perdão para ciclano. Viu, pega o teu dinheiro e paga a conta dessa pessoa. Viu, pega o teu tempo e investe tempo nisso. Cuida daquela pessoa, cuida daquele bicho, cuida daquela praça. No fundo, a nossa maior dificuldade para a gente entregar a direção da nossa vida 100% para Deus, sabe qual que é? É que a gente, no fundo, a gente duvida que Deus é bom. Porque se a gente confiasse mesmo que Ele é bom, a gente não ia ter medo. Mas a gente duvida, cara, que Ele é bom. Tipo, cara, e aí? Né? A gente tem dificuldade de confiar. Então, por causa disso, eu estou encerrando agora. A minha sugestão é o seguinte. Descubra uma prática contemplativa que você consegue encaixar na tua agenda. Uma só. Mas uma prática contemplativa que faça você pensar e meditar na bondade de Deus. Porque a gente precisa aprender a confiar que Deus é bom. Então, eu vou te dar algumas sugestões. Você pode, por exemplo, se você conseguir fazer isso no teu dia a dia, caminhar na natureza é uma prática, né? Você vai caminhando e vai pensando na bondade de Deus. E assim, é só caminhar mesmo, tá? Mas assim, num ambiente mais de natureza. E você vai olhando, né, aquilo que Deus criou e você vai meditando naquilo. E vai pensando na bondade de Deus. Essa é uma prática. Você pode fazer uma leitura bíblica imaginativa. Pega uma parábola de Jesus, abre ela, lê 2, 3 vezes e tenta se imaginar dentro daquela parábola. Eu falei aqui do bom samaritano, né?
Imagina, cara, e se eu fosse o cara que foi roubado? E se eu fosse o cara que passou reto? E se eu fosse o cara que ajudou? A tendência nossa é achar que a gente é o cara que ajudou, né? Mas tenta pensar nos outros, entendeu? Vai se colocando na parábola. Usa a tua imaginação. Sabe? Para você sentir o cheiro, para você... Qual que é o sentimento? O que essa pessoa sentiu quando aconteceu esse negócio? É um jeito. Cantar, tocar um instrumento, né? Para quem toca, cantar. Às vezes você tá lavando louça lá, bota um louvor, entendeu? E isso te ajuda a meditar na bondade de Deus. Faz uma lista de bênçãos. Lista mesmo, assim, sabe? Tipo de, cara, número 1, né? O que você agradece a Deus? Agradeço a chuva. Agradeço que eu tenho um teto. Agradeço que eu tenho comida. Agradeço a risada das crianças que eu estou ouvindo aqui brincando. Faz uma lista de coisas. Se você for mais assim organizado, a oração da manhã ou a oração da tarde, ou até as duas, né? Tipo, oração da manhã e da tarde. Ou igual Pedro. De repente é muito corrido, meio-dia, você parou para almoçar, teu 5 minutos de oração. Né? A Létio Divina, se você já conhece isso, que é uma oração mais contemplativa, mais tem alguns movimentos e tal, procura na internet depois se quiser, tá bom? Saber. Não é difícil de fazer, mas assim, é um jeito também. Né? Qual que é o importante? O importante é a gente criar esse ambiente de devoção que serve não para reforçar o nosso ego, mas para colocar a gente diante desse Deus que é o totalmente outro. Esse Deus que é grande, que é bom. Eu tenho certeza que você vai ter muito mais satisfação e contentamento, muito mais aventura e diversão, do que se você simplesmente tentar controlar a tua vida sozinho. Então eu queria desafiar você a viver isso no teu dia a dia. Tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, Deus. Eu peço que o Senhor ajude a gente, ó Pai, a colocar em prática, ó Deus, a ouvir e praticar. Que nós possamos, ó Pai, no nosso dia a dia criarmos esse ambiente de devoção, ó Pai. Que cada um de nós aqui, ó Deus, consiga ouvir Tua voz, meu Pai, consiga perceber, meu Pai, ter intimidade contigo, ó Deus, para entender aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.